Mamãe, por que os meus olhos não são azuis? Papai, por que que o meu cabelo é encaracolado e o da minha coleguinha é tão lisinho? Por que que eu sou marrom? Eu queria ter a cor da minha colega, porque eu sou branca demais. Por que eu não posso ficar bronzeada? Olha, estão rindo de mim lá na escola, porque eu sou muito alto, cresci muito rapidamente. Minhas colegas zombam de mim porque eu sou a mais baixinha da turma. Ah, e as minhas sardas, elas me incomodam muito. Até me apelidaram de ferrugem. Na minha turma, não me chamam pelo nome apenas de gordo. Olha, apenas de gordo chama, né? Mas essas falas são falas que traduzem conflitos e sentimentos que tomam conta do coração de muitas crianças, adolescentes, assim como o coração de homens e mulheres. Você também experimenta alguns desses sentimentos e conflitos e até mesmo experimenta a autorrejeição? Você não sabe como trabalhar com seus filhos diante dessas questões? Então fique conosco, pois o Restaurando Famílias já começou. Muito bem, nós estamos mais uma vez aqui, estamos na sua casa. É bom saber que você está aí nos assistindo, toda a família. Espero que todos já estejam reunidos. Se tem algum atrasado ainda, bate na porta lá para ele voltar rapidinho e para não perder nada desse programa. E hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre a questão da autoimagem. E eu já quero convidá-lo para que você possa nos ajudar fazendo saber como é que você se sente diante da sua autoimagem. Você, os seus pais te ajudaram a construir essa autoimagem positiva de si mesmo, de você mesma? Ou você tem alguma dificuldade assim com a sua aparência, com o jeito que você é, a maneira como Deus te fez, muito alto ou baixo, ou mais gordo ou mais magrinho, o tipo de cabelo, né? Como é que você se sente diante do seu físico, da sua apresentação, da sua aparência? Então, Como é que se sente diante do espelho, né? Isso, diante do espelho. De maneira muito prática, né? A pessoa se chega verdade. diante do espelho, como você se sente diante do espelho? É verdade. Tem gente que na hora que chega diante do espelho briga, não é Entra isso? em depressão. Entra em depressão, não gosta do que vê. É verdade. Pois é. Mas então, aí, manda esse e-mail para nós, manda para a gente, deixe-nos saber como é que você se sente, não é isso, meu bem? É verdade. E a proposta do nosso programa de hoje é exatamente isso, que família é esse lugar de se construir a autoimagem. E é muito interessante a gente pensar que o outro nos vê muito a partir do modo como nós nos vemos. Verdade. Né? E muita gente sofre com isso. Eu não sei se você até riu na escalada. Eu vou abrir meu coração aqui, eu tive vontade de rir. Viu aquela fala lá, mais baixinha? Não foi algo, você vê como é que as coisas afloram? Não foi algo assim que eu pensei propriamente em mim, mas eu me lembrei que lá atrás, isso faz muito tempo, eu era realmente a mais baixinha da sala. Sabe de uma coisa? Eu vi os desfiles, eu sou do tempo, e talvez você que está nos assistindo também é desse tempo, e talvez você é geração muito mais jovem, não vai se lembrar disso, do tempo em que as escolas iam para as ruas, no dia 7 de setembro, participar do desfile da independência. Eu também já desfilei. Eu sofria. Né? Aliás, eu fui curada dessas coisas com Jesus. Você ficava lá na frente do pelotão ou lá atrás? Ficava na frente as altas, as mais altas, né? Aquelas grandonas, vistosas, ficavam na frente. Eu, a pequenininha, era a última da fila. Mas Deus é tão lindo que quando Ele entra na nossa história, na nossa vida, Ele muda todas as coisas. Então, família é o lugar de se construir a autoimagem, que está intimamente associada também com a identidade, né, do ser humano. É verdade. Agora, existem algumas pessoas que depois, assim, não enquanto crianças, né, mas depois de adultas, elas passam a ter alguma dificuldade com a sua autoimagem, tentam mudar alguma coisa crise, assim, né? É entra verdade. em crise e tem alguma coisa que a gente quer mostrar aí. Nós vamos chamar agora, né, umas imagens
de pessoas que, lidando com essa dificuldade, esse conflito, né, do espelho, vamos colocar assim, buscou mudar a sua imagem. Dá uma conferida aí. Pois é, você conferiu aí essas imagens, você que está aí assistindo o programa Restaurando Famílias, de pessoas que, lidando com esse conflito da autoimagem, resolveram mudar, né? Um modelo, ou exemplo, melhor dizendo, clássico desse comportamento foi exatamente o Michael Jackson, que tentou clarear, ou buscou esse clareamento aí da sua pele, né? Tentou ficar branco. E temos também essa moça aí. Agora é interessante que a um questão... exemplo mais atual, né? É a questão do Michael Jackson, que ele fez duas coisas. A cor da pele... E muitas plásticas. E a questão do cabelo também, né? Sim, as plásticas também, para tirar os traços, né? Traços, né? Afros, né? Negros, no caso. E também o cabelo dele, né? Sim. Ou seja, que ele foi e alisou o cabelo e tal. No caso dessa mulher, talvez você não conheça, mas saiu uma reportagem recentemente na revista Veja, o nome dela é Rachel Dolezal. Então você viu a foto, viu uma loirinha e viu outra, ela mesma de cabelão, né? Então ela fez exatamente o contrário. Cabelo afro, fez exatamente o contrário do Michael Jackson. Agora, no caso dessa mulher, que eu achei interessante, lendo a história dela, é que ela teve 4 irmãos negros. Irmãos adotivos. Adotivos, então os 4 adotivos. Então o que aconteceu? Aí ela se casou, né? Se casou com um homem negro, teve um filho, né? Obviamente negro também. Então ela disse que ela se identifica muito com a raça negra, então por isso que ela quis se tornar como eles, né? Então aconteceu o maior problema lá nos Estados Unidos, que ela dirigia uma entidade que era defensora dos negros, aí descobriram que ela realmente não é negra e tal. Então, mas é uma situação, né? Isso externa realmente como a pessoa lida, né, com a sua questão. Essa moça, ela buscou uma identificação a partir da sua experiência com 4 irmãos negros, ela foi se estendendo. Mas, de alguma maneira, lá no fundo havia, tem dúvida, né? Se a pessoa faz essa transformação, é porque há uma auto-rejeição. E isso é muito construído nas relações familiares, né? Hoje tem muitos recursos, as pessoas, como a gente está trazendo aqui, a questão do cabelo, hoje tem tantas opções, tantos recursos, né? Para a pessoa se adaptar àquilo que ela sonha, que ela imagina, mas, sobretudo, se isso não foi resolvido dentro, não adianta mudar o envelope. E a gente tem que entender o seguinte, que o ser humano é muito mais do que o envelope, essa casca, né? Vamos colocar assim, né? Então, me permita usar essa expressão. Essa casca, envelope a pessoa, é a expressão certa. Então, a pessoa é muito mais do que isso. Se ela não trabalhar o que ela é, na sua essência, como ser humano, né? Aos olhos de Deus, a sua identidade, ela vai sofrer muito com essas questões da autoimagem. E é na fala de papai e mamãe que isso vai sendo construído, né? Aquilo que se ouve muito. Às vezes, a criança cresceu muito, o adolescente desenvolveu muito e começa a ouvir dos pais, olha, você está andando de maneira muito desajeitada, né? Olha, que menino desajeitado, esbarra em tudo. E ele começa a pensar, olha, não é bacana crescer muito, ficar alto. É interessante, né? Que tem muitos, tanto rapazes quanto moças, que são assim muito altos, que grande maioria deles não andam eretos, né? Sim. Sempre... Eles tentam ficar mais baixos, Sim. né? Enquanto os baixinhos colocam salto e tal para ficar alto, os grandões tentam encolher, né?
Porque, no fundo, todo mundo lida com isso, né? O espelho, às vezes, ele é muito cruel se a pessoa não tiver convicção de quem ela é em Deus, se ela não tiver convicção de que ela é aceita no seu ambiente familiar, amada, valorizada, né? Por papai, por mamãe, por irmãos, ela vai brigar para o resto da vida com o espelho, se Jesus não entrar na história e mudar. E essa questão é tão séria, como eu disse, né? Fiz uma citação bem pessoal, eu brigava não só com o meu tamanho, mas eu brigava também com as maçãs do rosto, que eu achava que tinha que mudar, porque isso era motivo de chamar a atenção de pessoas que parece... O pessoal chegava e apertava, e parece que só enxergava em mim as maçãs do rosto, né? E foi coisa que Deus veio trabalhando. Então, você que está nos assistindo, papai, mamãe, que está nos assistindo, filhos, porque às vezes é a fala de filhos em relação à mãe ou a pai, né? Ah, mas eles já são adultos, já construíram essa autoimagem. Mas as palavras são construções e fazem intervenções na vida do outro também de maneira negativa ou positiva. Né? Às vezes são os filhos que falam com os pais. É né? verdade, é verdade. Ih, mãe, olha, tá com a aparência envelhecida demais. Ô pai, né? E a coisa vai trabalhando aí. É verdade. Negativamente, né? Trabalhando negativamente. É isso mesmo. Muito bem. Daqui a pouquinho nós voltamos para dar sequência a esse tema tão interessante que nós estamos abordando. Sai daí não. Pois é, você está assistindo o Restaurando Família com um tema extremamente importante, especialmente na nossa sociedade, essa sociedade de muito culto ao corpo, à beleza, né, onde as meninas, os meninos são massacrados, né, com a imagem de modelos, de pessoas que estão aí na mídia, que usam de recursos da medicina, de cirurgias plásticas, de cosméticos. E aí, as meninas, os meninos, vamos colocar assim, né, comuns, não comuns no sentido de valor, mas comum porque não está na mídia, e aí se sentem aprisionados, sofrem com estas questões da autoimagem. Nós estamos dizendo que a autoimagem se constrói nas relações familiares, especialmente, onde se lança fundamentos para que as pessoas possam enfrentar isso depois na escola, né, enfrentando às vezes bullying, né, nas escolas, e lidar também, né, com a imagem do outro e perceber que você tem seu valor singular, único, que não tem ninguém sobre a face da terra igual a você. Então, você se valoriza pelo que você é, na sua essência, do modo tão precioso, do modo tão lindo como Deus criou você. E nós temos um texto bíblico extraordinário, não é isso que vai falar desse tema? É verdade, porque nós somos obra das mãos do Senhor. Sim. Eu sempre costumo dizer que nós somos, aliás, esse texto está no livro Edificando Novo Lar, lá no texto sobre criação de filhos, né? Que nós somos obra artesanal das mãos do Senhor. Assim como o artesão trabalha individualmente em cada uma das suas peças, né? Sim. Deus também trabalha individualmente em cada um de nós. Então o texto aqui diz o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse texto é o Salmo 139. Verso 14 até o verso 16. Sim. E um detalhe interessante é o seguinte, olha, nós somos uma cópia, um xerox, né, do nosso pai e da nossa mãe. Ou seja, o DNA do papai e da mamãe estão em nós. E é por isso que nós nos parecemos... Não é que seja uma cópia xerox. Não é uma cópia xerox. Porque... Mas revela... exatamente. Nós temos lá o traços, DNA, né, os traços, né, do pai, da mãe, etc. Então, se você é muito alto ou muito baixo, se você, não importa a sua cor, seu cabelo, né, é um cabelo carapinho, qual o meu, por exemplo, você vai ter uma tendência, né? Então, tem essa questão. Se é um cabelo lisinho, né, o pai e a mãe têm o cabelo liso, você vai ter cabelo liso, assim por diante. Se existe uma mistura, que é o nosso caso, eu cabelo crespo e a Yara o cabelo
Cacheado. Cacheado, né? Então... Parece não, mas cacheado na sua origem. Pois é. Mas, na verdade, é o seguinte, Deus nos fez perfeitos. Da maneira como Deus nos fez, é que Ele desejou que assim nós nos apresentássemos, né? Então, quando o salmista disse aqui dando graças a Deus, porque de modo assombrosamente maravilhoso ele foi formado no ventre de sua mãe. Então, exatamente o que nós somos, né? Então, aí nós vamos crescendo, vamos tomando forma, a questão da cor, a questão do tamanho, o tipo de cabelo, o formato do rosto, e nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela maneira como nós somos. É lógico que o cuidar do corpo, né, ou seja, a questão de engordar muito, emagrecer, isso compete a nós. Sim, até quando você colocou e eu falei, né, os meus cabelos, eu disse cacheados, né, na sua origem. E é verdade, hoje tem recursos que a gente pode se cuidar, até para facilitar a vida. Tem alguma coisa de errado nisso, Yara? Não, não tem. Não tem. Você usa, faz uma dieta, se você está com sobrepeso, é bacana, é questão de saúde. Você está cuidando da sua autoimagem, é preciso, né? Se você pode facilitar o modo como cuidar do cabelo, ok, tem recursos para isso, sem danificar a saúde, ok, isso é legítimo, isso é bacana. O que nós estamos dizendo é quando a pessoa se autorrejeita, até mesmo como ser humano, a partir da rejeição à sua autoimagem. Verdade. Né? Porque aí a coisa fica mais complexa, porque a coisa vem de dentro. Então, assim, e é interessante que nas nossas andanças por esse país afora, e às vezes as pessoas chegam, olham para mim e dizem assim, olha... Vem fotos, né? Porque as igrejas anunciam quem está lá, usa normalmente uma foto. E às vezes as pessoas olham e falam, mas eu pensei que... Do jeito que as pessoas dizem, eu pensei que você fosse assim um mulherão. Pois é. 1,5 metro. Quer dizer, tem um pouquinho a mais, né? 1 centímetro a mais de 1,5 metro, né? 1,5 metro. Mas olha, e é tão interessante, eu quero passar para você algo que eu ouvi, que para mim foi muito interessante, porque eu brinco com isso. Falo, olha, você está decepcionada porque achou que tinha uma mulher alta aqui, não é uma coisa que eu faço com frequência, mas quando eu noto, e a gente nota na expressão do rosto de algumas pessoas, algumas vêm, falam e comentam. Então eu brinco, eu coloco isso, né, de púlpito, olha, você está decepcionada aí porque estava esperando uma mulher aqui de 1,70 m, 1,80 m, né, uma mulher alta, estou aqui, né, tão pequena, tão baixinha. E foi muito interessante num dos nossos momentos assim de evento, no Congresso de Mulheres, uma mulher chegou perto de mim e disse assim, nunca mais diga que você é pequena, por aquilo que Deus faz através da sua vida, por aquilo que Deus tem colocado na sua vida, pela palavra que Ele tem te dado. Então, isso para mim é muito claro, muito claro. Deus trabalhou na minha vida, vem trabalhando, isso é muito claro. Mas se nós não tivermos consciência daquilo que nós temos dentro de nós como tesouro, e o tesouro que nós temos dentro de nós é a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? É a presença de Deus na nossa vida. Se eu não tiver isso muito claro, eu vou ficar inibida, né? De repente poderia ser alguma coisa até de, olha, eu não quero mais, porque pregar, eu não vou mais viajar, eu tenho que usar salto muito alto o tempo todo. Não. Então, a essência nossa, especialmente quando se tem a Jesus, que tem o Espírito de Deus, tem a palavra de Deus, isso faz a diferença. Não é a cor do cabelo, a estatura, o tom da pele, a cor dos olhos, Deus sabe. Como esse texto diz. É de um modo que? Assombrosamente maravilhoso. Não é de qualquer modo. Não é apenas de um modo maravilhoso que Deus formou você. Foi de um modo assombrosamente maravilhoso. Verdade. E quando nós temos uma autoimagem positiva, e aqui nós reforçamos a necessidade da presença do pai e da mãe, porque os pais são influenciadores na vida dos seus filhos
E os pais precisam efetivamente reforçar essa autoimagem positiva no coração dos seus filhos. Lembrando, inclusive, que sempre nós vamos, por exemplo, você que tem 2 filhos ou mais, você vai observar que eles são diferentes. São diferentes no comportamento, muitas vezes até mesmo no tocante à aparência, Personalidade. a personalidade, etc. E alguns pais têm cometido um erro terrível, que é a questão da comparação de um filho com o outro. Quando você compara um filho com o outro, ressaltando as qualidades de um e destacando de forma negativa as dificuldades do outro, o que você estará fazendo é reforçando naquele que tem as questões negativas aquele ponto fraco. É verdade. Então, o ponto fraco deve ser tratado, deve ser cuidado. Mas você nunca Mas não deve... realçado, né? Não realçado. Então, nunca fazer assim, olha, eu queria que você fosse igual a sua irmãzinha, ela é assim, assim, assim. Não, não faça dessa maneira, né? Então, você tem que ter sabedoria, porque existem muitos jovens hoje, muitos homens, mulheres com autoestima assim, lá no chão, que começou lá atrás, né, na sua família. Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos, não sai daí. Muito bom estar com você mais uma vez, aí entrando na sua casa, porque você permitiu, você fez a escolha de sintonizar aqui na TV Jet, assistindo o programa Restaurando Famílias. E o desejo do nosso coração é realmente abençoar sua vida, abençoar sua casa, abençoar sua família, trazer para você uma palavra de orientação, uma palavra de ânimo, também de orientação, como estamos trazendo hoje, dentro do tema que a autoimagem se constrói na família. E se você sintonizou agora, nós estamos abordando exatamente isso, que papai, mamãe, irmãos, relacionamentos familiares definirão se a pessoa vai se amar, se autoaceitar ou se olhar no espelho ou não. Aí você me ouviu, vai se amar? Sim. Nós precisamos ter uma dose de amor próprio, porque Jesus disse que só podemos amar o outro na medida em que amamos a nós mesmos. Então, se eu não tenho uma dose de amor próprio, eu não posso amar o outro. Se a pessoa se auto-rejeita o tempo todo, põe defeito em tudo que ela, né, tudo que ela vê de si mesma, e se ela gostaria de ser como o outro aí vai complicar as relações, vai ter dificuldade de entender que é amada, no caso da mulher, que ela é amada, no caso do homem também, se ele é amado. E é preciso resolver essas questões. E na lida com seus filhos, olha, reforça, como o pastor Ciro já disse no bloco anterior, as qualidades. Olha, você tem olhos tão lindos. Às vezes é o cabelinho, né, que dá mais trabalho. Enquanto está penteando o cabelo, vai reforçando, você tem olhos tão lindos. Olha como Deus te formou de um modo tão lindo. Enfim, descubra sempre as qualidades do seu filho, da sua filha, dos seus irmãos, dos seus pais e busque trazer isto à tona, busque fazer isso aflorar. Isso ajuda tanto nas relações familiares. E quando os pais não conseguem fazer isso que você acabou de falar, a pessoa entra na adolescência, na mocidade, se torna adulta e ela tem algumas dificuldades, por exemplo, no mercado de trabalho. Sim. Ela tem dificuldade em termos da autoconfiança, então ela se candidata a um cargo, ela já entra sentindo-se derrotada, sentindo-se incapaz, porque a autoimagem que ela tem de si mesma é muito ruim. Então ela diz assim, não, eu vou lá, mas eu não vou conseguir. E tem outra questão também que é no aspecto sentimental, que aí essa pessoa, se for um rapaz, ele sempre vai ter dificuldade para se apresentar para uma jovem, para começar a conversar com ela. No caso da moça, né, ela vai ter uma grande dificuldade também, vai se fechar. Mas também se sentir amada, né, de poder atrair, olhar. Exatamente. Então, são questões, percebe, como que é muito séria essa questão da autoimagem. Então, por isso que nós reforçamos muito aqui o seguinte, no caso dos pais com os filhos, para que os pais façam esse reforço de uma forma normal e tranquila, não exacerbada. Porque senão cai do outro lado, né? Que a gente pode até depois
fazer um programa abordando o outro lado, né? Sim. O outro lado da moeda, são aquelas pessoas que se sentem melhores do que as outras, está por cima. Aí, todo extremo é prejudicial. É perigoso, é verdade. É verdade. Uhum. Pois é, e agora vamos à nossa pergunta, né? Uhum. Vamos à nossa pergunta de hoje. E a pergunta de hoje, ela é muito interessante. E diz o seguinte, aí, pastora Yara, tenho muita dificuldade com a minha autoimagem. Não consigo me olhar no espelho. Isso tem atrapalhado minha vida social e não consigo me relacionar com as outras pessoas. Tenho vergonha. O que faço? Pois é, está muito dentro até do que você acabou de falar, né? Se a pessoa tem uma autoimagem negativa, isso vai se estendendo para todos os campos, as áreas da vida de relacionamento. Você pode repetir, por favor? Tenho muita dificuldade com a minha autoimagem. Ok. Não consigo me olhar no espelho. Isso tem atrapalhado minha vida social e não consigo me relacionar com as outras pessoas. Ok. Tenho vergonha. O que faço? Pois é, percebe que a coisa é muito mais interna, né? Não consigo me relacionar, tenho vergonha, ou seja, a pessoa se coloca diante do espelho e ela acha defeito em tudo. O que fazer? O primeiro ponto, acho que se você assistiu o programa todo, de alguma maneira você foi buscando respostas nesse sentido aí, né? Se não, fique atenta. Olha, a primeira coisa é descobrir o seu valor como pessoa. Tentar perceber aonde foi que abriu, né, essa lacuna, esse buraco mesmo, no sentido de que você não tem valor, porque tem um detalhe, a autoimagem ela está muito vinculada à questão do valor. Então, se a pessoa não se ama, não se sente amada, valorizada, é tudo muito ligado, né? Então, perceber o que foi, onde aconteceu, você ouviu alguma palavra assim, menina, você é feia, possivelmente seja, né? Não dá para saber se é uma... Não. Ok, menina, você é feia, ou menino, você é feio, menina, vai pentear esse cabelo, olha, você, nossa, o fulano é tão lindo, e você, seu irmão é tão lindo, e olha, você... Esse tipo de coisa vai trazendo esse sentimento. Então, querida ou querido, olhe para dentro de você, descubra o seu valor como pessoa. O que você faz com muita habilidade, porque você tem suas habilidades. Descubra aquilo que você tem de belo. Vou te passar um exercício. Vai para frente do espelho, se olhe e descubra o que você tem de belo. Com certeza, você tem algo em você que é muito especial, que outra pessoa não tem, algo que é belo. Então, descubra os olhos, o sorriso, os dentes, o cabelo, a cor da pele. Se olhe e pergunte para você mesmo o que eu tenho de belo para que eu possa agradecer a Deus pelo modo tão lindo como Ele me fez. Porque você está incluída ou incluído dentro dessa verdade do Salmo 139. Deus te fez de um modo assombrosamente maravilhoso. E coloque brilho no olhar. Talvez esteja faltando um pouco mais de sorriso, talvez esteja faltando um pouco mais de amor, né, à vida, de amor, quem sabe até mesmo a Jesus, de se envolver num relacionamento com Jesus, de amor profundo por Ele, porque Ele traz brilho ao nosso rosto, Ele traz brilho ao nosso olhar. Aliás, o sábio de Provérbios disse que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, deixe a beleza que está dentro de você, e se você tem uma experiência com Jesus, eu não tenho dúvida de que há uma beleza intensa, extraordinária dentro de você. Deixe essa beleza florescer ou aflorar através do seu olhar, do seu sorriso, das suas expressões faciais. Com certeza você poderá se aproximar das pessoas com mais liberdade e as pessoas também notarão você. É uma sugestão para que você possa lidar com isso. É isso aí. Bom, família, lugar de se construir a autoimagem. A cada programa que nós realizamos, você que nos assiste, você se conscientiza cada vez mais
da necessidade da intervenção paterna e materna na vida dos filhos, na vida de toda a família. E os irmãos também. E os irmãos, está ali na convivência diária. Exatamente. Então chegou o momento de nós orarmos hoje a pastora Yara, que vai abençoar a sua vida, vai ministrar. Tome posse dessa bênção e receba o que vai ser ministrado sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos porque de um modo maravilhoso o Senhor nos formou. Formou a cada uma dessas pessoas que está agora nos assistindo, essa garota que está nos assistindo, Deus, Amém. E que vem lidando e lutando com essas questões. O Senhor a formou de um modo tão lindo, o Senhor tem um amor tão extraordinário, o Senhor colocou nela qualidades que são apenas dela. Deus, faça com que o coração dela absorva esta verdade, em nome de Jesus. Quem sabe sofreu com falas, com palavras dos pais ou de outras pessoas, irmãos, até mesmo avós. Meu Deus, mas traga restauração e cura nesta hora. Abençoamos esses pais para que sejam cheios da sabedoria do Senhor, do conhecimento, do entendimento do Senhor, para conduzir os seus filhos nessa proposta da construção da autoimagem. Abençoa toda a família que está agora nos assistindo, e não só essas que estão nos assistindo. Abençoa as famílias, Pai, da nossa nação, abençoa as famílias da tua igreja. Amém, Deus, Senhor. que a tua palavra possa encontrar lugar, Em que a tua nome de presença Jesus. encontre Sim, liberdade na vida dessas famílias, Aleluia. para o teu Glória a louvor e Deus. para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém Amém. e amém. 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 É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, esteve conosco até agora. Espero que nós nos reencontremos no próximo programa, no nome de Jesus. Deus te abençoe de um modo muito linda, preciosa do Senhor e precioso do Senhor também. Até o nosso próximo encontro.